Olá, alunos e alunas do quinto ano, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Vivian, sou professora de História e na aula de hoje eu vou começar com vocês os estudos do capítulo 5 do seu volume 3 do livro didático de História. Você pode acompanhar a aula de hoje lá entre as páginas 2 e 9 do seu livro didático, beleza? A gente vai falar um pouco então sobre esse capítulo que fala sobre a cidadania, que é uma conquista histórica nossa aqui da humanidade. A gente vai falar mais especificamente sobre os direitos humanos. Você sabe o que são os direitos humanos? E a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, é sobre isso que a gente vai descobrir juntos aqui na aula de hoje. Então, bora lá! Primeiro, eu queria começar a nossa aula aqui refletindo sobre a imagem que você tem lá na página 2 do seu livro didático. Bom, quem está sendo representado nessa imagem? São crianças, isso mesmo. E o que essas crianças elas estão fazendo? Elas estão montando um quebra-cabeça. E o que tem nesse quebra-cabeça? Tem a imagem de um mundo e também tem algumas palavras. Vamos pensar aqui comigo quais são essas palavras. A gente tem ali dignidade, respeito, saúde, esporte, educação, família, cultura. Então, o que será que são essas palavras que estão escritas ali na imagem? Essas palavras representam os direitos de todas as crianças do mundo. Mas o que seria um direito? Bom, um direito é uma regra ou lei sobre características, sobre questões que são consideradas como justas pela sociedade a que todas as pessoas tenham acesso. Mas será que só as crianças têm direito? Não, gente, todo mundo tem direito. Criança, adulto, idoso, todos nós, todas as pessoas do mundo têm direitos. Não importa onde essa pessoa viva, qual é a sua etnia, crença religiosa, nacionalidade, todas as pessoas do mundo têm direitos. E quando a gente pensa nesses direitos, a gente está pensando nos direitos humanos. Os direitos humanos são aqueles direitos relacionados com assegurar que as pessoas tenham uma vida digna. Uma vida com paz, com saúde, com direito à alimentação, à cultura, ao lazer. Então, são os direitos relacionados a se ter uma vida digna. Esses direitos estão, então, relacionados com a nossa vida em sociedade e também com a nossa cidadania, ou seja, com a nossa ação enquanto cidadãos do mundo. Ser cidadão é ter direitos e também cumprir os seus deveres que estão previstos nas leis de cada país. Ser cidadão é você ter direito à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. Em resumo, é você ter direitos civis, direito de cidadão. É também ter direito de participar ativamente do destino da sociedade, ou seja, votar, de se candidatar, de poder se eleger, ou seja, você ter direitos políticos. Mas também é muito importante a gente ter em mente que a noção que nós temos hoje em dia de cidadania não é a mesma desde sempre. Com o passar do tempo, ela foi se modificando. Então, a gente tem várias noções diferentes de cidadania ao longo do tempo, que foram evoluindo até chegar a nossa noção que nós temos hoje. A gente pode pensar, por exemplo, que lá na Grécia Antiga, na cidade de Atenas, por exemplo, só era considerado um cidadão se você fosse um homem, filho de pai e mãe atenienses e que tivesse nascido na cidade de Atenas. Então, se você fosse uma mulher ou um estrangeiro, você não era considerado um cidadão de Atenas. Sendo assim, a nossa noção de cidadania ela vai variar de acordo com a época e com o local. A noção de cidadania também varia de acordo com a constituição de cada local. Constituição, que é o conjunto de leis e regras de determinado país. Atualmente, a maioria dos países democráticos tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos como base para a formação da sua Constituição. Por exemplo, lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente tem que o direito à educação é um direito básico. Então, quando esse direito está inscrito na Constituição de um país, significa que a responsabilidade do Estado oferecer gratuitamente e de qualidade uma educação para todas as pessoas. Então, tendo isso em mente, a gente pode pensar que os direitos, como a gente conhece hoje em dia, não existem desde sempre. Eles foram construídos, eles foram criados com o passar do tempo. Então, tendo isso em mente, que a nossa noção de cidadania, ela
ela variou de acordo com o tempo até chegar na noção que a gente tem hoje em dia, e que os direitos eles são construídos ao longo do tempo também, a gente pode pensar na criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento onde está escrito um conjunto de direitos que são considerados como básicos para o ser humano ter uma vida digna e que nós utilizamos hoje em dia como base para a nossa vida em sociedade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi criada lá em 1948 pela ONU, logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Então, nesse cenário, o mundo tinha acabado de passar por duas grandes guerras mundiais, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E essas guerras foram algo horrível para a humanidade. Isso porque muitas pessoas morreram, cidades inteiras foram destruídas, muitas pessoas ficaram doentes sem ter acesso ao sistema de saúde, muitas pessoas passaram fome, crianças ficaram órfãos. Então foi um período muito horrível para a humanidade. E tendo vista tudo isso que a gente tinha passado durante essas duas guerras mundiais, foi criada a ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Então, lá naquela época, 45 países se uniram para formar a ONU, que teria como principal objetivo evitar que conflitos ocorressem novamente e que causassem esse tipo de destruição. Então, é a ONU que lá em 1948 vai criar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, buscando assegurar que dali para frente todas as pessoas tivessem uma vida digna e com paz. Mas a Declaração dos Direitos Humanos não foi o nosso primeiro esforço buscando constituir um conjunto de direitos e deveres que conseguisse regrar a vida em sociedade. Ao longo do tempo, diferentes sociedades constituíram diferentes direitos para sua população. Vale lembrar que eles não estão relacionados com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, então não é uma evolução da Declaração dos Direitos Humanos. Eles ocorreram em momentos diferentes da história. A gente tem, por exemplo, lá em 539 a.C., o imperador Ciro da Babilônia, que declarou um decreto no qual ele extinguia a escravidão e também defendia a liberdade religiosa da população. A gente também tem lá na Grécia já uma noção de cidadania, mas como a gente já falou lá no início do vídeo, por exemplo, na cidade de Atenas, ela não era para todo mundo. Só para os homens que tivessem pai e mãe atenienses e que tivessem nascido na cidade de Atenas. Então era uma noção de cidadania um pouco mais restritiva. Em Roma, até 1494 a.C., só a população conhecida como os patrícios, ou seja, os que tinham mais dinheiro, mais riquezas, é que podiam participar enquanto cidadãos. Os plebeus, que era a parte dita pobre da população, não tinha esse direito. E lá em 1789, durante a Revolução Francesa, também foi criada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nessa declaração a gente vai ter lá escritos o direito à liberdade religiosa e de pensamento, e também o direito à igualdade e à justiça. Essa sim vai servir como uma base, como uma inspiração para a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos lá em 1948. Mesmo a gente tendo essa noção de quais são os direitos básicos do ser humano para se ter uma vida digna em sociedade, muitas vezes esses direitos eles são violados. Ou seja, quando um direito é violado, significa que ele não é cumprido. Então, nessas situações, as pessoas elas vão reivindicar os seus direitos, ou seja, elas vão exigir que os seus direitos sejam colocados em prática. A gente tem, por exemplo, o Martin Luther King, que foi um grande nome da luta pelos direitos civis da população negra nos Estados Unidos, pedindo o fim do preconceito e da segregação. A gente também tem o exemplo da Malala, que é uma menina do Paquistão, que lutou e ainda luta pelo direito das meninas frequentarem as escolas e terem direito à educação. Bom, gente, agora a gente já está chegando ao final aqui da nossa aula, mas antes de você ir embora, eu queria deixar a sugestão de uma atividade. Essa atividade consiste em você responder os exercícios da página 5 e 9 do volume 3 do seu material didático de História. Depois que você responder a essas atividades, você pode assistir o meu próximo vídeo, no qual eu vou fazer a correção desses exercícios. Se você não tiver acesso ao seu livro didático, pode ficar tranquilo que você também pode acessar o documento que está aqui na descrição do vídeo, no qual eu vou deixar todas essas atividades lá para vocês.
beleza? Então eu conto com vocês para fazer essa atividade e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!